uma igreja que precisa ser reconstruída a partir da misericórdia e não do poder. Essa é a grande dinâmica que Francisco traz. Irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Eu sou o Frei Flávio e este é o nosso canal Franciscanos Conventuais. Iremos, nesse vídeo, dar sequência ao estudo já iniciado sobre o testamento de São Francisco de Assis. Se você chegou agora, saiba que existem outros vídeos do qual estamos então fazendo nesse ano jubilar franciscano estudo, essa meditação sobre o testamento de São Francisco. Antes, porém, de iniciar propriamente essa meditação, vou apresentar aqui alguns livros que usei para este vídeo. Primeiro livro, aqui lógico, As Fontes Franciscanas, que são editadas pela nossa editora, O Mensageiro de Santo Antônio, aqui, que eu uso com o texto do Testamento e também de outras fontes. Também este livro aqui, do autor, que com certeza, eu acho que vou falar o nome errado, que é Nachman Fabel, pela editora Perspectiva, com o título Heresias Medievais. É um livro muito bem elaborado, escrito sobre as heresias que existem no tempo de São Francisco de Assis, que iremos usar nesse vídeo. E também um livro muito bom que eu indico do Frei Aldir Croccoli, que se chama A Herança de Francisco de Assis, Leitura do Seu Testamento. Esse livro, ele é editado pela STEF do Rio Grande do Sul, junto com a família franciscana do Brasil. Esses livros são os livros bases para a nossa meditação. Os versículos que iremos estudar nesse vídeo são os versículos 4 e 5 do Testamento de São Francisco, que diz: E o Senhor me deu tal fé nas igrejas para rezar e dizer simplesmente assim: Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, em todas as tuas igrejas que estão no mundo inteiro. E te bendizemos, porque pela tua Santa Cruz remistes o mundo. Francisco, que recebe de Deus essa graça de ter a igreja e poder confiar nela em seu caminho. Sabemos que no tempo de São Francisco existiam muitas heresias, mas heresias medievais, diferente das heresias dos primeiros séculos do cristianismo, que são muitas vezes heresias cristológicas, heresias pneumatológicas, e agora eles estão em um outro contexto. E de maneira especial, quem começa uma nova questão sobre a igreja é o chamado Pedro de Bruys. Não sabemos quando, o ano que ele nasceu, mas sabemos que ele morreu em 1132. E por volta de 1112, ele começa a pregar. Ele era um sacerdote e a sua pregação, ele dizia que o importante da Bíblia era o Evangelho. E ele colocava em dúvidas vários livros do Antigo e do Novo Testamento, porque ele vai dizer a centralidade do Evangelho. Depois, ele vai falar sobre o batismo. E, na verdade, não deveria se batizar as crianças, apenas os adultos, porque os adultos que têm consciência e sabem das responsabilidades de viver como cristão. Depois também ele rejeita a cruz como símbolo do cristianismo. Também ele vai falar sobre a Eucaristia, dizendo que ali não é o corpo e o sangue de Cristo, porque ele já se imolou uma única vez e basta. Percebemos esse pensamento praticamente contrário contra todos os sacramentos, mas aqui, dentro do nosso estudo, quero destacar, ele, a partir da leitura do Evangelho, ele vai pregar contra a igreja.
A igreja não no sentido da união dos fiéis, o que ele vai dizer que a igreja é a união dos fiéis, a igreja espiritual, mas vai começar a pregar contra a hierarquia da igreja, dizendo que os sacerdotes, aqueles que ministravam os sacramentos, todos são pecadores. Então, não há por que fazer alguém santo, sendo que essa pessoa ela é pecadora. É uma visão meio, podemos dizer assim, apenas de um lado, ele não consegue enxergar o todo, né? E depois também ele vai dizer que a igreja precisa voltar ao essencial, a igreja dos discípulos, dos apóstolos. E ele vai começar, através da sua pregação, a falar muito que a igreja deveria esquecer o luxo e viver a partir da pobreza e da humildade. 2 pontos essenciais para o movimento franciscano, que Pedro, então, ele está pregando contra. Uma heresia que depois vai desenvolver. Vão aparecer os valdenses, os cátaros, os humilhados, né? Vários movimentos heréticos pregando contra a igreja, contra a hierarquia da igreja e sempre buscando um retorno à igreja pobre e humilde. Aqui nós percebemos como que Francisco ele está envolto, cheia dessas heresias em sua época, que olham uma igreja rica, poderosa, cheia de poderes, cheia de luxo, às vezes sacerdotes que administram mais o campo material, têm mais intenções da sua vida econômica do que com o pastoreio. E Francisco escreve no testamento: o Senhor me deu tal fé. O Senhor que dá fé nas igrejas para Francisco. E podemos perceber porque, assim como Pedro e todos esses outros movimentos heréticos que pregam contra a igreja e falam do retorno à pobreza e à humildade, nós vemos em Francisco também isso. Um desejo de retorno à vida simples, à vida pobre, a uma vida humilde. Mas Francisco faz isso sem deixar de estar dentro da igreja, obedecendo à hierarquia, tanto que ele vai até o Papa e pede aprovação de uma simples regra que ele tinha junto com seus outros irmãos. Ele precisa dessa aprovação para sair para pregar. O Papa, ele é aquele que autoriza, é aquele que sanciona, que diz, podem ir por esse caminho. Então Francisco não busca, diferente dos outros movimentos, se separar da igreja. Ele está lá. Depois também, na regra, Francisco vai pedir o cardeal protetor da ordem. Porque às vezes, se diante de alguma situação, são tantas coisas que o Papa precisa estar ciente, e às vezes precisa de alguma situação, o cardeal está lá para auxiliar. Então percebo que Francisco coloca a sua ordem também dentro dessa hierarquia. Ele não rompe com o Papa, com os cardeais, ele está dentro e ele convida para viver ele primeiramente a pobreza e a humildade do Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós percebemos essa fé que Francisco tem nas igrejas. E é interessante notar, também nesse ano jubilar franciscano, de o Papa Leão, ele expande agora todas as igrejas franciscanas, todas as igrejas que levam também o título de São Francisco de Assis, também são igrejas jubilares, e aí não importa se está em um lugar ou em outro, ali você faz essa experiência. E aqui eu também já peço para você, você já visitou alguma igreja franciscana que você gosta? Deixa o nosso comentário, se você já fez alguma experiência através da participação dentro da igreja. É muito importante para nós também termos essa partilha, essa interação junto com todos vocês. Então, deixa aí seu comentário, aproveita também, já curte e se inscreva no nosso canal.
E quando Francisco então fala, né, aqui todas as igrejas que estão no mundo inteiro, bendizemos porque pela tua santa cruz remistes o mundo. A cruz salva. Francisco viu a cruz de São Damião, estava ali, e vai dizer, né, nas suas fontes, os primeiros biógrafos, Francisco escuta do crucificado, vai e restaura a minha igreja. O crucificado fala. O crucificado tem também hoje uma missão para cada um de nós. E Francisco, ele percebe que aquele crucificado, ele o identifica também com os leprosos. Os leprosos são os crucificados vivos da época de Francisco, e é por isso que então ele primeiramente vai falar sobre os leprosos. Porque através dessa humanidade, onde na pessoa de Jesus há a kenosis, nós percebemos também que Francisco vai tocar a pobreza da igreja. A pobreza da igreja que muitas vezes estão abandonadas, afastadas, que não têm cuidado. A pobreza também da hierarquia, onde tantas vezes nos próximos vídeos vamos também estudar sobre a figura do sacerdote. E nesse tempo, tanto sacerdote que às vezes buscavam outras coisas a partir do seu ministério ordenado. E percebemos, quando Francisco fala dessas igrejas, e ele vai também dizer, né, que nessas igrejas, que pela sua Santa Cruz remistes o mundo. Quando nós entramos numa igreja e vemos ali a cruz, ou quando nós temos no nosso quarto, no nosso carro, às vezes carregamos conosco a cruz no nosso peito, estamos lembrando desse sinal de salvação para a humanidade. E Francisco, quando ele entra em São Damião e ele vê aquela igreja destruída, ele descobre ali um crucificado. O crucificado está ali. E o crucificado vai dizer para ele, Francisco, vai e restaura a minha igreja. E Francisco começa aí. Mas existe uma identificação. Francisco faz essa identificação do crucificado com os leprosos, dizendo que os leprosos agora são os crucificados. Os crucificados vivos que andam, que falam, que também pedem ajuda para a sua restauração. E Francisco vai começar a restaurar a igreja, vai começar a viver com os leprosos, como ele já disse, né, no início do seu testamento. E aqui é muito significativo, porque é a partir daí que Francisco também vai trazer sempre no seu coração a marca da cruz. Se nós às vezes olhamos apenas o Francisco do Alverne já estigmatizado, nós às vezes esquecemos do caminho que ele fez. O caminho dos leprosos, o caminho de descobrir uma igreja pobre, uma igreja que sofre, uma igreja que precisa ser reconstruída a partir da misericórdia e não do poder. Essa é a grande dinâmica que Francisco traz, né? Na missão reconhecida na cruz do Senhor, ele descobre também a si mesmo. E é a cruz, e ligado aos leprosos, que transforma a vida de Francisco aos poucos. E podemos dizer que Francisco viu ali o Cristo que se fez leproso para usar da misericórdia conosco. Mas quem diz é o Frei Aldir Crócoli, e é muito significativo esta frase. Porque o Senhor se rebaixa a uma kenosis, e por isso a Eucaristia, o presépio, a cruz, demonstram a fragilidade, demonstram a pobreza, para usar a misericórdia, para nos salvar, a cada um de nós. Que possamos também nós, né, como franciscanos, franciscanas, viver também e rezar como Francisco, ter tal fé nas igrejas e descobrir no Cristo que sofre, a partir da cruz, olhando as nossas realidades, aqueles também que sofrem, para aí também viver e fazer misericórdia. A todos, paz e bem, e até o próximo vídeo.